que ela saiu daqui, eram as 3 da manhã, foi ao moinho, colheu o saco, o folo de farinha, agarrou no folo de farinha à cabeça e lá vai para o formarigo. Chega lá a um certo sítio, ali perto do formarigo, e há assim um largo, ali, há um largo. Depois, ela, parece que já vinha de baixo, que já vinha pelo ar, que já não vinha com os pés no chão, que já a traziam no ar. E ela diz assim, raios que te partiram. Era assim também feitinho. Raios que te partiram, o que é que vem atrás de mim? Chegaram ali mesmo àquele veladinho, há lá um veladinho, e atiraram-lhe com o folo para perder do lado. Arrumaram-na. E ela ficou assim. Arrumaram-na. E ela ficou arrumada ao lado. E o folo no alto da parede. No alto da parede. Aquilo só eram como um enxame de abelhas. Ela só compreendeu aquilo. Era como um enxame de abelhas. Passou aquele enxame de abelhas por ela. E então ela diz assim, que ela botava muito raios. Dizem raios que te partiram o folo, por que tu caíste? Agarra no folo para ali assim, por aquela calçada arriba até voava. Chega àquele cruzamento, onde há aquelas alminhas, passam por ela ali, safou-se, mas daqui ia pular outra vez do acompanhamento. O acompanhamento que ia buscar, diz que as pessoas que estavam para morrer, que ia ao padre, a gente a acompanhar o padre, buscar aquelas pessoas que estavam para morrer. É que iam antecipado. Iam antecipado buscar as pessoas que estavam para morrer. E depois dali, se calhar 2 dias ou 3, morria a pessoa. Mas ela não viu ninguém. Há pessoas que viam. Viam o padre, viam as pessoas que iam ali. Viam. Mas há outras pessoas que não viam. Ela não viu nada. E chegou à casa, a formarigo, e acendeu a luz, porque antes a luz era uma candeia de gás. Uma candeia a gás. Não havia luz, como agora. Era uma candeia. E então, acendeu a candeia, acenderam-lhe. Chegou ali, bateu à porta, vinha-lhe abrir a porta, acenderam a luz. Ela chegou, entrou, caiu o folo para um lado e ela para o outro. Assim que embrancou com a luz. Assim que embrancou com a luz, caiu um para um lado e outro para o outro. E ela agarrou muito medo. Então, ela tinha um tio padre, aqui. Era daqui. Daqui da vida. Ele vivia aqui pertinho dela. E então, ela contou-lhe a parte ao tio, porque ele vinha muito para onde eles, como eram famílias. Ele vinha às noites passar um pouco onde eles. Então diz-lhe ela assim, olha, tal noite fizeram assim. Agarrei um medo, você não queira saber. O medo que eu agarrei. Pois é, minha amiga, porque eu ia ali, fui eu que te tirei de fora. Que se eu não fosse, moía-te. Moía-te. Mas fui eu que te safei. E não volvas fazer assim. Não volvas fazer, não volvas ir àquela hora. Não andas de noite. Porque aquela hora é uma hora perigosa. E tu não volvas ir àquela hora. Não andas de noite, ela continua a andar sempre de noite. Ela andava sempre. Ela já andava sempre de noite. E mas passaram-se muitos passos. E eu baixo também, em pontas. Claro, naquela altura havia que remendar muita roupa. Remendar, botar remendos, que não havia para comprar de novo, para andar de novo. Havia que remendar, eu se calhar rasgava esta saia, depois minha mãe se calhar enchia-me de remendos. Ou eu quando já remendava, mas... E ela estava, lembra-me bem, eu era novinha, pequena, pois. Estava ali a pilhar na candeia, ali ao pé de uma janela que estava ao pé, assim contra o caminho. Ali era caminho, não era estrada. E então, antes de chegarem, ali na Fontinha, Angelina, tu sabes, tocou ali uma batalhada, uma campainha. E depois disse a minha mãe, ai, minha mãe, acho que vai aí o acompanhamento. E ela diz-me, para me não pôr medo,
isso não é acompanhamento, isso é uma vaca que anda perdida, com uma campainha, anda perdida. Mas não, para não me pôr medo, diz assim, chegou à direita então, da minha casa, outra batalhada. Uma campainha, como quando se vai nos enterros, que se tiram nos lugares, tocam assim, não? À direita da tua casa, adiante, outra vez. E era acompanhamento. Unha estántega é unha persoa que está no fin da vida e xa se non desvía. Por exemplo, pasas por onde aquela persoa e arrepíaste. Ela non fala nin é aquela sombra só. E tú arrepíaste e está esa estántega. Ela xa está no fin da vida e xa se non pode desviar nin fala, está ali como un monstro. Mas é o espírito dela. Se vían as candeas, lembras? Sim. Mesmo de dia, um pleno dia, via-se unha luz moito forte. Por exemplo, nesta propriedade, neste campo, quen vise aquela luz ali, dizia o dono daquele campo, alguén daquele campo vai morrer. Só senteámos. Era co martelo, co macete ao martelo, ao ponteiro. Só se sentia tal. Íamos ao fundo do pátio delas, non víamos nada. Saíamos para fora, non víamos nada. Mas nós medo non tivemos, ningunha. Nin ela, nin eu. E despois, dali a poucos dias, morreu o home. Morreu, entón, andaba a trabalhar aí para a Galiza de Baixo, e morreu para lá. Era às 11 da noite. E dava o luar e havia-se então aquela negrura. Eu tive medo, que eu pensei que iam daqui chamar-me lá, que eu estava lá colada, e disse, bom, morreu-me algum filho, e vai-me chamar. E com aquilo eu fui para ver se iam chamar por mim. E disseram-me, vira Maria, vira Manuel, mas aquelas pessoas não as conheci. E com aquilo arrepiei-me, caía a auga e eu e a companheira para trás, caía-nos auga em chorros, aflitas. Agarramos medo. Porque eu estava nas Eiras, mas a minha casa era nos Portos. Eu vinha ali e andava a minha irmã a escrever unha carta. E despois sentimos aquilo e disse, ai, irmã, que me van buscar e que me morreu algún fillo. E eu fui atrás daquela gente, e foi cando me dixeron, vira María, vira Manuel. Lá para trás e arrepiámonos todas, e non vi máis nada. Miña madriña vía tudo, as estántegas todas. Non eran as estántegas, Os espíritus. os espíritos, antes de morrer. Os espíritus eran unha estántega. Que era como chamaban antigamente. Antigamente era unha estante. Unha estántega. E despois, eu já vos contara, minha madrinha ia ela e outra mulher que se chamava Frada e outra Maria. Eram duas Marias e a minha madrinha que era Ambelina. E iam coa mula, coas mulas que tiñan cada unha a súa mula.
Iam com as mulas, levavam as mulas carregadas de batatas, de sacos de batatas, a trocar por milho. Iam para a ribeira, cá aqui não havia milho. Depois vinham com os sacos de milho para a casa. Aquela noite chegaram à meia-noite. Já passava da meia-noite, que era logo a 1 da manhã. Era no mês de janeiro. Depois as outras, eu tenho medo. Uma eu tenho medo, a outra eu tenho medo. A minha madrinha não tinha medo nenhum. Prendeu a mula aqui à porta, que tinham aquelas portas, aquelas portões grandes. Tinham uma aldraba, tinham uma argola redonda. Prendeu ali a mula com a carga, foi levar as outras ao fundo do lugar. Que éramos lá ao fundo, a última. Depois foram lá para baixo e não viram nada. Disse que faziam luar no janeiro, como que era dia. Não viram nada. Quando ela veio sozinha para arriba, aqui nesta casa a seguir vizinha, estava um hominho sentado à porta da corte, das vacas. Depois ela disse-lhe assim, Deus lhe dê boas noites. E ele não lhe respondeu. E ela segunda vez, põe-se à rajeira, andar. Só lhe respondeu assim, andar, que o que te vale seres tu. E ela seguiu, mas pensou que era o homem, foi para a casa, não se lembrou que era estântega nem nada. Foi tranquila para a casa. Chegou à casa, deitou-se tranquila, não teve medo nenhum. Para o outro dia, disse-lhe assim a nora, uma sogrinha, disse-lhe assim, tu vais jantar à noite, vinhestes muito tarde, Belina. Não, era a 1 da manhã, mas teu tio ainda estava sentado à porta das vacas ali no caminho. Meu tio veio doente do monte, com Santa Bel já se deitou. Dali a 3 dias morreu. Depois ali é que ela pensou, disse, caramba, eu estou a falar com a estântega. Porque ele não era a estântega. Depois, mas ela tranquila, não tinha medo nenhum, a nada. Minha madrinha não tinha medo, podia ir de noite, fosse lá onde fosse, que não tinha medo. Só lhe tinha medo ao lobo, mas não lhe tinha medo a nada. Quando ouviam os cães e a barrava a raposa, que era um sinal meio ruim. Diziam isso e algo disso passava. Eu disse, ainda me lembro da raposa berrada. Sim. Morria logo, em seguida morria alguém da propriedade. Sim. Disse, ainda me lembro. Chamam-lhe a raposa dos morraços. Ela berra diferente das outras. A raposa dos morraços. Eu só ouvia eu muitas vezes. Quando está alguém para morrer, ela só dá 3 berros ou assim. Ou se tu te podes escutar, ela já não berra. Ela, quando muitas vezes as pessoas estão para morrer, berram mesmo como quem está já a acabar de morrer, sabes, a despedir. Mas a pessoa ainda dura um pouco, ainda berra forte. Berra. Mas berra diferente Só ouvia muitas da vezes. raposa. E os cães também sabem quando morre alguém. E os cães, ui, Mormentos do lugar. é fora do lugar. Choram por as pessoas como se fosse... Os cães, sim. Havia um cão ali na Barja Travessa, que era pequeninho. Mas quando aquele cão se pusesse assim a ladrar de uma certa maneira, era morte certa, fosse onde Não é fosse. ladrar, é oviar. Não obiava, aquele só fazia au. Depois, au. Isso é quando lhe ladram às estântegas. Os cães que vêm às estântegas. Morria gente, fosse onde fosse. Os cães vêm às estântegas. Tinha aqui uma vizinha que aquele também tirava a fosse onde fosse. Sim. Aquilo ao morrer alguém que fosse daquele lugar que não fosse, punha-se aí numa eira a obiar. Vão longe, cuidado. Já sabia. Nós tivemos que temos que matar. Já sabia. Já a gente sabia que ia morrer alguém. Alguém, fosse de onde fosse. Sabes como se faz um enterro, um funeral? Como vai o padre, como ia antigamente o caldeiro. Levavam o caldeiro, levavam a campainha, levavam a cruz, e o padre vestido e a gente atrás, levavam, parece que iam a tropa de gente atrás, tudo
do padre. Era um barulho que se sentia. Um barulho que se sentia e um vento que passava. E a E a sentia-se a campainha a campainha a tocar. tocar. Era o que se sentia. Se calhar ias na estrada, sentia-se aquela gente trum, trum, trum atrás de ti. Tu não vias nada. Era isso, o acompanhamento. Muita gente via, por exemplo, íamos 3 ou 4 a par, se calhar uma sentia, as outras via e as outras não via nada. Porque de uma vez iam então, disse que 2, aí a minha madrinha, iam às 3 da noite, também para um dormitório, dormiram de um funeral. Pois, meu amigo, a minha madrinha que só lhe disse, desviai-vos para aqui. Desviai-vos para aqui. E elas, bueno, sei que não caibes bem. Já vos disse, desviai-vos para aqui. E outras vezes... E elas desviaram-se, passou, pronto. Depois elas que lhe perguntaram, então porquê que nos mandaste desviar? Porque a outra noite nos mandaste desviar, puxaste-nos tanto para a beira. Porque vós não vistes nada, nem sentistes nada. Pronto. E agora já não se para assim. Mas antigamente, onde houvesse um cruzeiro, ou onde houvesse uma cruz de um caminho, o funeral parava ali. Diziam responso o padre. Diz que nesses sítios que se viam muitos acompanhamentos. Porque agora já vão na funerária, já vão no carro. Não vão Mas antigamente paravam. Paravam ali, lá rezavam, depois é que se seguia. Então diziam que onde houvesse uma travessia, que se viam muitos acompanhamentos. E o nosso padre Aníbal, como estivéramos a falar antes, o nosso padre Aníbal, sabes? Aí na igreja, não sei se nas vossas aí também, há umas pagelas, tudo pela beira da parede, cravadas na parede ou para arriba. E o nosso padre, para não andar no acompanhamento, que eu não lhe contava ele muitas vezes. Mas isso é... Não, fazia aquela reza todos os meses, por a igreja arriba, em cada santinho parava e dizia a sua oração. Isso é sacra. Pois, mas que aquilo era o que os livrava de não andar no acompanhamento. Era o nosso padre que fazia aquilo. Agora não faz nada disso, nem nada. Então o que significava ver o acompanhamento, o sentir o acompanhamento? Não significava nada, era qualquer pessoa que morria. Quando morria uma pessoa, um dia ou 2 antes, calhava de, se ias na estrada ou num caminho, calhava de sentir o acompanhamento, não é nada. Era como pressentir. Então. Não era para sentir. Era sentir mesmo que havia qualquer coisa que ia acontecer. Que há pessoas ali, como a coisa se vai num funeral. Tu, por exemplo, se estás aqui, sentes uma campainha aí fora, é sinal que vai haver qualquer desgraça no lugar, seja quem for. E agora não se sente assim, mas antigamente sentiam muito, a campainha sentia-se muito. Agora já não toca. Agora já não toca. Agora já sentir a campainha. Mas então o acompanhamento podia apanhar pessoas vivas? Ou eram já espíritos os que iam no acompanhamento? Eram espíritos, não? Não, eram as pessoas vivas. Não, criatura. Como as pessoas vivas? Não, senhores. Os espíritos, sim. Os espíritos eram os espíritos que iam no acompanhamento. Não eram as pessoas vivas. Não. Era um enterro formado como no dia que ia sair com aquela pessoa no rolo. Igual.
Agora os padres agora não acreditam como acreditavam os antigos, tampouco. Você vai à igreja e não tem água benta, porque a gente ia à igreja buscar água benta para bendizer as casas, ia buscar água benta para os animais, tinha água benta na casa para fazer qualquer bendição. Pois agora não a tem, nem a tem, nas igrejas. E eles não acreditam agora nas coisas. Por isso é que ninguém vai ainda eles. Até levar um santo a benzer, eles não o querem benzer. Não querem benzer os santinhos. Eu quando vou a Santiago, que vou a qualquer lado, trago os santinhos. Vou a Fátima, que andei na Páscoa, que benzem o ramo. Sabes o que é? Não sabes o que é a benção do ramo? Sim? Bueno, benzem o ramo na Senhora de Fátima, eu vou lá. Quando benzo os ramos, levo os santinhos, benzem os santinhos, é tudo. E onde os padres não vão, que não querem, até se riem da gente. Até se riem de nós. Agora não é como é antes. Agora acaba tudo. Os velhos não os querem olhar para eles, levam-nos às casas, essas casas de onde põem os velhos. Levam-nos ali, pronto. Muitos até, aqui não, nós não. Mas lá para baixo, para a cidade, até levam-nos lá e nunca mais os vão visitar. Nunca mais os vão ver. É o que se ouve na televisão. Tu sabes que agora, aqui há pouco tempo, deu nas notícias, uma velhinha estava morta há 8 anos, ela e o cão e o ampito dentro da casa. Descobriram agora há pouco tempo. Há 8 anos. Que estava morta dentro da casa. E agora têm encontrado muitos mortos na casa, muitos velhos. Muitos idosos, que não, os novos não estão sozinhos na casa, por exemplo, pessoas de 90 anos, 80 anos, 96. Até muitos aparecidos mortos na casa. Muitos. E é assim. Encontramos, já estão uns há 3 meses, outros há 2 meses mortos, é assim. Antigamente não havia televisão. Antigamente não havia um rádio. Não havia nada. As pessoas, para passar o tempo, ou iam a uma janela, ou iam ao caminho, ou iam para a casa de um vizinho, passar o tempo, passar a noite. Porque as noites eram grandes no inverno. E era quando se sentia muito essas coisas. Agora tu, sentas-te na cozinha, tens a televisão a falar, tu não sentes nada, nem ouves o que está fora. Não é verdade? Não é como é antes. Antes eram velhinhos, sabiam mesmo que tinham que morrer, morriam. Claro, agora morrem também. Mas agora as pessoas pensam que não morrem. Como temos estes dinheiros e estas coisas, pensam as pessoas que agora que por ter dinheiros é coisas que não morrem, sabes? Pensar mais que não morrem. Não é como antigamente os velhinhos nunca pensavam, diziam, temos que morrer, temos que morrer. Não era como agora. Agora a gente é mais egoísta. Não é como era antigamente. Antigamente era a gente mais normal, mais... Não sei, não te posso explicar. Era diferente do que é agora. A morte acompanhava a vida. O morrer é normal. Nós sabemos que temos que morrer. É verdade.
nós andamos por aqui com ele a fazer um documentário, porque somos galegos, da Galiza, do outro lado. E andamos a fazer um documentário comparando as tradições antigas que tínhamos na Galiza com as tradições antigas que tinham no Xerés, em Castro Laboreiro. E então estamos à procura de pessoas, das pessoas mais velhas dos lugares, para que nos contem histórias de antes. Eu hoje não sei contar nada. Pois então estamos para que as pessoas mais velhas nos falem, para registrarmos, para gravarmos essa fala. Então perguntamos as histórias antigas. Estamos a gravar a pessoas de todas as brandas, de todas as inverneiras e do lado do Xurés galego, das aldeias todas. A senhora quer aparecer também? Eu hoje sou velha, não vou aqui. Mas claro que só podem aparecer velhos, novos não queremos. Não, eu não quero. Está bem, pois não há problema. Agora na sua vida como puderam, já não me conto nada na história. Eu pensei que era